Oi, gente, tudo bem? Léo Martins aqui de volta, professor, educador de trânsito, e quero vir aqui, antes de iniciarmos a nossa aula, expressar toda a minha alegria pelos alunos que estão passando, tendo sucesso aí na prova, na avaliação, nos exercícios. Estamos preparando sempre um material de boa qualidade para trazer para vocês terem sucesso na prova, conhecerem a prova propriamente dita, né? Como ela é elaborada, como ela é feita. Agradecer aí o feedback que os alunos têm dado. Feliz por você estar passando e a nossa metodologia está dando certo, né? O pessoal aí de Mato Grosso, Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, tem tido muito sucesso aos meus alunos, aos alunos de outras instituições, alunos de outros estados têm aparecido para agradecer. Eu fico feliz por ter ajudado você nessas etapas de prova que vocês têm aí feito. Eu acho que o motorista profissional ele tem que ser merecedor de todo respeito. Eu acho que a prova ela poderia ser um pouco mais tranquila, mais leve, mas trata a gente como profissional e é como profissional que eu faço aqui os meus vídeos tratando vocês aí da melhor maneira, ok? Sem mais delongas, vamos ao nosso exercício de hoje. Vamos falar da prova de transporte escolar, que também faz parte do hall aí para entrar na nossa CNH digital. Você que é motorista de ônibus, van escolar, tem um papel muito importante na sociedade, porque vocês levam o patrimônio principal, o tesouro, o maior patrimônio de muitas famílias. Então, fica aí meu abraço e vamos que vamos. E como sempre, vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar a nossa leitura, ok? Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições ao uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o seu desrespeito constitui infração. Nós já respondemos essa questão em outros exercícios. Vale a pena conferir também lá, porque além desse, tem outros também diferentes. Nesse caso aqui, gente, está falando da função da sinalização vertical, que são três: indicação, advertência e regulamentação. Essa aqui, pela leitura, está falando sobre força de lei. Desobediência dela é uma infração. Está falando justamente da sinalização de regulamentação. Perda de sangue pelo nariz, pelos ouvidos, perda de consciência ou estado semi-inconsciente é característica de fratura fechada do crânio ou aberta. Sangue pelo nariz, pelos ouvidos e não estou tendo uma consciência, é lógico que é a fratura no crânio. Os elementos da direção defensiva são: pessoal, por favor, prestam bem atenção aqui. Os elementos, primeiramente, eles são 5. E então você tem que saber quantos tem aqui. Ver, pensar e agir. Não é. Todas as alternativas já descarto. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista. Isso aí é condição adversa, que é diferente dos elementos da direção defensiva, que são conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Ó, tá dada essa aqui, hein? Quais os principais agentes de fiscalização de trânsito? No caso está falando dos níveis, né? PM, Polícia Civil e Polícia do Exército, Federal, Estadual, Municipal, Detran, Bombeiros e CPRV. Nem sei o que é isso. Mas se são nos três níveis, são. Mas se já está falando dos três níveis, está falando dos níveis federais, municipais e estaduais. Tá fácil daqui, né? Hemorragia, na qual o sangue sai vermelho escuro e de forma constante, indica rompimento
Nesse caso aqui, se há um rompimento, se há ali uma hemorragia, só existe duas. Ela pode ser interna ou externa, né? E pode ser de uma artéria ou de uma veia. Nesse caso aqui, se o sangue é vermelho escuro, não é da artéria, que é um vermelho mais vivo. Então é de uma veia. Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração média e tem como medida administrativa retenção, remoção ou recolhimento do CRLV. Veja bem, se o meu veículo está ali parado na via, se já é uma infração média, que já vai me computar ali R$ 130, a medida administrativa nesse caso é remoção do veículo. A direção defensiva, ela pode ser dividida em ver, pensar e agir, preventiva e corretiva, conhecimento e agir a tempo. Quem estuda, né, quem gosta da matéria de direção defensiva como eu amo falar sobre, falar sobre direção defensiva, sabe que a direção defensiva pode ser dividida em preventiva e corretiva. Tem por função estabelecer as regras a serem respeitadas pelos usuários das vias, com o objetivo de garantir a segurança do trânsito. Gente, presta também atenção. Tem gente que erra essa, e essa é uma pergunta muito fácil. Vamos lá, vou mostrar para vocês por quê. Código ambiental, se estamos falando de trânsito, não é código ambiental. Código de Trânsito Brasileiro, Código Nacional de Trânsito. Gente, é só lembrar do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O pessoal vai muito nessa aqui, Código Nacional de Trânsito. Lembrando, gente, Código Nacional de Trânsito não existe, ok? O motorista que deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, quando é envolvido, podendo fazê-lo, terá como punição de acordo com o artigo 176 do Código de Trânsito. Multa 3 vezes cassação da CNH, multa 3 vezes recolhimento do CNH, multa 5 vezes suspensão e recolhimento do CNH. Inclusive, eu tenho um short que fala justamente do artigo 176, que, além de ser uma infração, também torna-se um crime de acordo com o artigo 304 do capítulo de crimes de trânsito. Nesse caso aqui, gente, é multa 5 vezes, suspensão e recolhimento da CNH. Além de ser um equipamento obrigatório do veículo, protege o condutor da segunda colisão e contra os impactos do interior do mesmo. Estamos falando do tá fácil, tá fácil, tá fácil. Eu vou perder meu tempo. Cinto de segurança. Como se classificam os acidentes? Colisão frontal, colisão traseira, colisão com objeto fixo, atropelamento, colisão, evitáveis e não evitáveis. Só tem esses daqui. Lembrando, gente, que o termo agora correto, né, não é nem mais acidente de trânsito. Agora vamos ter que adotar o sinistro de trânsito, ok? Mudou essa aí recentemente, né? Eu particularmente gostava mais quando era acidente de trânsito, né? Esse nome sinistro deixa um pouquinho, sei lá, assombrado. Eu particularmente não gostei, mas a gente acostuma. É o conjunto de características que torna o indivíduo único e diferente dos outros. Estamos nos referindo a relacionamento interpessoal, ok? Então, nós temos que entender o que está na escrita aqui, ok? Conjunto de características que tornam o indivíduo único e diferente dos outros. Estamos falando de simpatia, de empatia, de personalidade. É lógico que é a personalidade da pessoa. É o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade,
Este é o conceito de empatia, solidariedade ou ética. Pessoal, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu quero lembrar vocês que tanto a prova de transporte coletivo de passageiros, veículo de emergência e transporte escolar são muito parecidas. Se você que vai estudar transporte, vai fazer uma prova para transporte coletivo de passageiros, você pode estudar um pouco ali veículo de emergência. Cai muita coisa daquelas provas lá. Você que vai fazer veículo de emergência, pode estudar um pouco também transporte coletivo e transporte escolar. E vice-versa, tá? O importante é que provavelmente muitos exercícios ali pode cair na sua prova. Então, fica a dica para você. Ética. Quais são as principais características individuais de cada indivíduo, né? Cor da pele, dos cabelos, porte físico, sistema de valores, tom de voz, cor dos olhos, sexo, peso, suas crenças sociais, físicas, psicológicas, culturais e religiosas. Tudo isso aqui, gente, são características individuais, ok? Mas numa questão de uma questão assim mais abrangente da coisa, né? A que mais faz coerência aqui na resposta são as sociais, as físicas, psicológicas, culturais e religiosas. Por quê? É tudo que envolve uma pessoa, tá? Tanto com as suas características inatas e adquiridas. O proprietário do veículo que recebeu uma notificação de infração, caso não seja um infrator, terá o prazo de. Lembrando que esse prazo agora mudou, né? De acordo com a Lei 14.071 de 2020. Este prazo antigamente era de 15 dias. Hoje ele se ampliou para 30 dias. Fica a dica, hein? As vias destinadas a coletarem e distribuírem o trânsito são chamadas de coletora. São possíveis condições adversas, né? Lembrando vocês que condições adversas são tudo aquilo que atrapalha o desempenho do condutor para fazer uma boa direção na via. Conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade, isso não é, porque isso aqui são os elementos da direção defensiva, ver, pensar e agir. Isso aqui é uma situação de possível acidente. Condições diversas: luz, tempo, via, trânsito, veículo e o próprio motorista. Ao cruzar com outro veículo em uma rodovia não iluminada à noite, o condutor deve sinalizar através da luz de seta para a sua esquerda, usar a luz alta dos faróis para facilitar a visão do motorista que vem em sentido contrário, nada a ver, usar a luz baixa dos faróis. É lógico que eu vou usar as luzes baixas. Sabe-se que o primeiro trauma é aquele que ocorre no acidente e que o segundo trauma é aquele que ocorre quando não socorremos com cuidado. Sabendo isso, é incorreto afirmar que. Prestem bem atenção na pergunta, tá? Lembrando, gente, uma dica. Quando você for à prova, se você vê que a pergunta é muito confusa, pula ela, tá? Né? Você vai ter a oportunidade de pular aquela questão na sua prova, deixando ela vir lá para o final, ok? Quando inconsciente, a vítima corre perigo de morte. Deve-se evitar gestos bruscos no atendimento das vítimas. Para manter a vítima confortável, deve-se dar água a ela. Nesse caso aqui, gente, está falando o seguinte: sabendo isso, é incorreto afirmar. Primeiramente, não posso dar água para a vítima. Então, nesse caso, é esse vermelhinho aqui, ó. São vias caracterizadas por trânsito livre, sem interseções em nível, com acessos especiais, sem acessibilidade direta a lotes lindeiros
e sem travessia de pedestres. Estamos falando de via arterial, coletora ou via de trânsito rápido. Claro que não é arterial e nem é coletora. Neste caso aqui, é lógico que eu estou falando de uma via de trânsito rápido. E tem por finalidade alertar aos usuários da via para as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. Isso aqui é outro conceito de placa, ok? Falamos primeiramente na regulamentação. Agora estamos falando de outro tipo de placa. Então, a sinalização de regulamentação já descarto. Sinalização de indicação. A sinalização de indicação, ela tem o caráter de avisar e informar os usuários havia algum tipo de serviço. Posto de gasolina, SAUS, né, que são serviços de atendimento a usuários. Nesse caso aqui, que ela tem um caráter de recomendação, é sinalização de advertência. Os conflitos surgem em todo lugar e com qualquer pessoa. Mas o que pode causar esses conflitos? Agindo conforme expressões externas, agindo com atitude amigável, entendendo que cada pessoa tem objetivos diferentes das outras. Se eu estou procurando saber qual é a origem dos conflitos, com certeza não é com atitude amigável, nem entendendo as pessoas. É agindo conforme expressões externas. A aquaplanagem acontece quando uma camada de água se coloca entre o seu pneu e o solo. O procedimento correto do condutor, neste caso, é virar o volante bruscamente, desacelerar progressivamente, acionar o freio. Olha, quem já aquaplanou, como eu já aquaplanei, toma um susto, tá? Fica o carro praticamente ele fica possuído, fica totalmente desgovernado e não tem muito o que fazer, né? O certo é você tirar o pé do freio, tentar segurar o volante o máximo possível e tentar controlar o seu veículo, ok? Nesse caso, desacelerar progressivamente. Com relação às queimaduras, qual o procedimento correto? Lavar com água fria e cobrir com pano límpido e úmido. Lavar com água fria e cobrir com pano limpo e úmido. As bolhas que existirem devem ser estouradas e assopradas. Deus me livre. Deve-se aplicar margarina, café ou creme dental. Já dizia os antigos, né? Mas neste caso aqui, gente, é lavar com água fria, naturalmente. Este tipo de colisão representa a de maior gravidade, por neste momento a velocidade dos veículos é somada e estamos falando da colisão. Se eu estou somando as duas velocidades do veículo, nesse caso aqui, é a colisão frontal, a pior de todas, e geralmente o resultado dela são os piores. O conceito de cidadania pode ser entendido como exercício pleno de seus direitos e deveres, apenas os direitos dos cidadãos, apenas os deveres do cidadão. Negativo. O conceito de cidadania é exercer os seus direitos e deveres. Se você for pegar um radar a 106 km por hora ou a mais, numa via de velocidade máxima de 70, não considerando as margens de erro, estará cometendo uma infração de natureza. Bom, vamos fazer o cálculo, né? Se eu estou a 106, a via é de 70, estou a 36 quilômetros a mais da via. Nesse caso, 36, né, é acima da metade de 70. Nesse caso, estarei cometendo infração gravíssima, com direito à suspensão e tudo mais. Fica a dica, hein? Deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança caracteriza que tipo de infração conforme o artigo 167 do Código de Trânsito. Gravíssima com remoção, média com remoção, grave com retenção do veículo ou todas as alternativas. Gente, pasmem, mas muita gente erra essa questão, porque desconhece um pouco essa parte da lei. Quem já tomou uma dessa, com certeza vai saber
que ela é uma grave com retenção do veículo e 5 pontos na sua CNH. Quando você está no papel de motorista, deve pensar no seu comportamento perante as situações que ocorrem no dia a dia no trânsito, com finalidade de reagir para não perder sua razão e seu direito sobre os outros usuários, não ser agressivo, manter-se emocionalmente controlado e ser solidário, preocupar-se com apenas para não ser multado. Lógico, gente, se o condutor, né, ele tem inclusive um papel muito importante na sociedade, na direção do seu veículo. Ele não pode ser uma pessoa agressiva, né? Ele não pode, como aqui na minha região a gente fala, você não pode pegar na pilha dos outros, né? Você não pode ir na ideia dos outros, você tem que se manter controlado, né? E ser solícito quando lhe vier, ok? Estamos encerrando, né? Eu vou encerrar por aqui, nesse quadradinho mesmo. Quero muito agradecer a vocês, vocês que estão estudando, estão se dedicando. Por favor, né? Deixa seu like, isso é importante para nós. Procure sempre andar aí, né, corretamente aí nas vias, nas estradas, né? Deixa o comentário, vê aí, pode falar para nós aí se tiver alguma dúvida. Estou aqui pronto para poder te atender, né? E agradecer sempre aí a sua audiência, a sua paciência, né? Procure sempre estar aqui com a gente. Ah, uma dica, lá no meu perfil no YouTube, né, tem uma parte lá chamada comunidade e está cheia de exercício para vocês fazerem, ok? Bons estudos e boa sorte. Perda de sensibilidade, dormência ou perda dos movimentos dos membros inferiores e superiores são sintomas de fraturas fechadas, sintomas de fratura na coluna vertebral, sintomas de hemorragia interna. Se eu não estou sentindo os meus membros inferiores ou superiores, com certeza estou com uma fratura na minha coluna vertebral. Beleza? Abraço. Até a próxima.